Mateus 13, do verso 1 até o verso 23. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. E aí vai facilitar para que os irmãos estejam acompanhando a meditação da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Alguns cientistas aí que fazem esse tipo de pesquisa dizem que daquilo que nós escutamos, nós assimilamos geralmente 10% no máximo. Então, dependendo do tempo que uma pessoa conversa com você, você é tentado a não apenas ficar ali parado ouvindo a pessoa, mas ficar pensando naquilo que você tem que fazer depois que a pessoa terminar de falar, na resposta que você tem que dar. Então, as pessoas que fazem esse tipo de estudo dizem que você fica pensando mais na resposta que você vai dar, pensando em outras coisas, do que propriamente parado e ouvindo, prestando atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Então,
eu fiquei mais confortado com isso, porque eu pelo menos justifiquei para mim, às vezes, uma mensagem mais longa, né? Porque eu quero que os irmãos guardem muita coisa, né? E aí, falando mais um pouco, 10%, né? De 50 minutos, 5 minutos só, né? E aí, então, mas eu não vou tentar, né? Não fazer isso essa noite, né? O tempo está a meu favor, né? Nós realmente prestamos atenção naquilo que Deus fala conosco? E aí, quando eu falo isso, não estou pensando apenas no momento da mensagem no culto, no domingo. Estou pensando no dia a dia. Quando você para ouvir Deus falando com você. Na nossa correria, há uma grande probabilidade de nós até escutarmos algum louvor, lermos algum texto bíblico, mas não parar para ouvir Deus. Até Jesus Cristo parava para ouvir Deus, porque a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus alenta a alma. O salmista no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então aquilo que nós precisamos ouvir é ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. Multidões seguiam Jesus. A maioria seguia para ter algum benefício e não para ouvir os seus ensinos. Embora o texto diga que havia uma multidão, e como a multidão apertou onde ele estava, ele sobe num barco ali à beira-mar e se assenta e começa a ensinar ali naquele barco, daquele barco. E as pessoas estavam ali atentas ouvindo o Senhor falando, e ele ensina, e Mateus registra que de muitas coisas ele falou por parábolas, e aqui já é o terceiro sermão de Jesus. Mateus é o evangelista que registra os sermões de Jesus. O primeiro sermão de Jesus é o mais famoso, o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo de número 7. O segundo sermão é um sermão que ele dedica especificamente aos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou, que está em Mateus capítulo 10. O terceiro sermão ele fala sobre a igreja que está... o terceiro sermão é esse, no capítulo número 13, que fala sobre o reino de Deus. O quarto sermão é aquele que ele menciona no capítulo 18, falando sobre a sua igreja. E o quinto sermão, algumas pessoas não consideram o capítulo 22, né, 23, que é um sermão de exortação, que ele fala em relação aos religiosos, aos escribas e fariseus. E o quinto sermão de Jesus é o capítulo 24, o capítulo 25, onde ele fala dos sinais que antecederão a sua volta, a sua segunda vinda, né, o sinal da manifestação da sua vinda, que é descer por entre as nuvens, que é reunir o seu povo e estabelecer o julgamento de todos que terão que dar conta de tudo aquilo que fizeram. E aqui então o terceiro sermão de Jesus, onde ele está falando especificamente sobre o reino de Deus. Como nós identificamos o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e dentre tantas coisas que Jesus está falando, ele está ensinando aquela multidão que o reino de Deus começava com alguém semeando a semente num campo, e encontrar vários tipos de solo, vários lugares, e aí ele explica. Essa é uma das parábolas em que Jesus já traz a explicação e fica claro para nós entendermos. Então ele diz que a semente é a palavra do reino, no verso de número 19, né? A semente é a palavra do reino. O solo é o coração que recebe essa palavra. E aí tem um solo, tem um coração que não ouve, tem um coração que tem muita preocupação, tem um coração que ama mais os prazeres da carne do que a palavra de Deus, e tem aquele coração que recebe a semente, e nesse coração a semente frutifica. Jesus estava com uma multidão diante dele e tendo a ciência de que no meio daquela multidão havia todos esses tipos de corações. E mesmo assim ele não deixou de lançar a semente, nesses corações. Mesmo sabendo que uma poderia cair num solo duro, outra num solo cheio de espinhos, mas ele não deixa de semear.
E aí eu entendo, eu quero olhar para esse texto não da perspectiva da nossa responsabilidade missionária, responsabilidade de evangelização, mas eu quero olhar para esse texto na perspectiva do cuidado de Deus conosco. Porque perceba só, irmãos, o nosso coração muitas vezes preenchido com preocupações, com tantas coisas que nós desejamos e ansiamos. E aí o nosso coração pesado de tantas coisas, e mesmo assim Deus envia a sua palavra. E porque Deus envia a palavra dele ao nosso coração, mesmo estando o nosso coração com tantas preocupações, com tantas coisas, mergulhados em tantas coisas, porque ele nos ama, porque ele se importa conosco. E aí a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, isso lá em Efésios capítulo 2, verso 1, nós estávamos distantes de Deus, e Deus mesmo assim enviou a sua palavra. E essa palavra é transformadora. A ponto do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E aí Jesus, querendo alcançar e transformar o coração daquelas pessoas, daquela multidão, ele semeia a palavra. Já parou para pensar nisso? Que Deus te ama de tal maneira que semeou a palavra dele no seu coração? Que o seu coração distante, o seu coração preocupado com tantas outras coisas, mas ele enviou alguém para falar e anunciar a palavra dele, e essa palavra encontrou guarida no seu coração, não porque você estava completamente disposto ou disposta a receber essa palavra, mas porque ele abriu o seu coração. E aí o próprio contexto já nos mostra isso, esse texto nos mostra isso, porque Jesus conta a parábola, mas ele não conta o significado dessa parábola, a explicação dessa parábola para a multidão. Ele conta o significado dessa parábola para os discípulos que estavam com ele. E os discípulos perguntaram: por que fala por parábolas? E aí Jesus diz: porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para essa multidão não. E aí, como entender um Deus que quer nos alcançar, que quer salvar, e ainda assim usar uma expressão como essa: olha, para alguns é dado a conhecer e para outros não. De modo que se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías, verso 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Essa primeira parte do verso 15 é o que explica para nós do porquê Jesus falou por parábolas. Imagine só um Deus que na sua paciência, no seu amor e no seu cuidado, enviou ano após ano, séculos após séculos, os seus profetas, anunciando a sua palavra e o caminho que o povo deveria seguir, mas o próprio povo de Deus não quis ouvir. Se colocou voluntariamente, desejosamente, incrédulo ou rejeitando a palavra de Deus. E Deus estava dizendo: eu vou anunciar a palavra. Esse povo que não quer ouvir, não vai ouvir mesmo. Mas aqueles que procurarem por mim, esses irão me ouvir. E aí os profetas falaram: fui procurado por um povo que não me conhecia. Há um povo que nunca ouviu falar de mim, me dei a conhecer, e nós somos esse povo. Nós somos essas pessoas que foram alcançadas por essa graça maravilhosa manifestada através da palavra de Deus, porque se hoje você está aqui, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador, é porque a palavra de Deus encontrou o seu coração, e Deus tocou o seu coração, Deus transformou o seu coração por essa palavra poderosa que é o Evangelho da salvação. Deus então transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração porque Ele quer salvar, e enquanto alguns não querem ouvir, alguns se mostram com a sua mente endurecida, com o seu coração endurecido, Deus lança a sua semente para transformar as nossas vidas. E foi assim que Ele fez comigo, e é assim que Ele continua fazendo. Um coração transformado por Jesus Cristo é um coração que foi alvo da palavra de Deus.
Seu coração foi alvo da palavra de Deus, o meu coração foi alvo da palavra de Deus. Quantas coisas nós ouvimos, quantas palavras, quantos conselhos, quantas mensagens, quantas ideologias nós somos cercados no nosso tempo. Falsos ensinos, valores que passam, que não são os valores da palavra de Deus, que não são os valores absolutos. Vivemos num tempo de relativismo, onde tudo aquilo que as pessoas dizem são verdade. Não existe mentira, existe cada um com a sua verdade. Não existe um único caminho, existem muitos caminhos. No mundo em que nós somos cercados não apenas pelo relativismo, mas somos cercados também pelo pluralismo religioso, em que as pessoas dizem, todos os caminhos conduzem a Deus. O que importa é que você acredita em Deus. Importa acreditar em Deus. Não importa que religião você segue. E a sociedade tenta inculcar isso. No meio de tantos valores completamente distantes e contrários à palavra de Deus, nós fomos salvos dessa palavra maravilhosa. Irmãos, eu olho para a minha história e li muita coisa que teria me levado completamente para longe de Deus. Sobre ateísmo, sobre pessoas que acreditam em outros deuses, religiões filosóficas, mas Deus me alcançou com a sua palavra, Deus mirou em mim e enviou a sua palavra diretamente no meu coração, e essa palavra transformou a minha vida, e é assim comigo e é assim com você. Nós fomos alvos da palavra do Senhor, assim como no passado Deus enviava a sua palavra. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele começa dizendo, olha, no passado Deus falou aos nossos pais pelos profetas, e nos últimos dias tem nos falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Existem muitas pessoas nos nossos dias que querem ouvir muitas coisas, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Dão atenção aos pensamentos que divagam em suas mentes, dão atenção aos valores que a mídia intenta impor, mas não param para ouvir a palavra de Deus. Deus enviou a sua palavra ao mundo, e essa palavra tem sido preservada nesse livro que muitas pessoas dizem entra em contradição, é um livro feito por mãos humanas, mas conte para mim que livro na história da humanidade mais antigo e que perdura e que continua transformando milhões e milhões de vidas. É a palavra de Deus. Então Deus te ama de tal maneira que ao transformar o seu coração, Ele colocou o seu coração como um alvo de sua palavra, como alvo da sua lei. O profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33, ele diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma obra que nós não podemos fazer. Colocar essa palavra, quantas pessoas leem a Bíblia, quantas pessoas escutam muitos sermões, muitos estudos bíblicos, mas aquilo não penetra. Estão apenas ouvindo, mas não estão escutando. Se mostram como os ouvintes da época do profeta Isaías, e como da época de Jesus, e como dos nossos dias. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Quando o Senhor convoca o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz, eis-me aqui, lá no capítulo de número 6, depois do verso de número 8, o Senhor diz, vai e prega a um povo que ainda que tenha olhos é cego, e surdo ainda que tenha ouvidos. E o profeta Isaías vai anunciar a mensagem para um povo que não entenderia. Você consegue perceber que o fato de você compreender, de você entender essa mensagem, é um grande privilégio? Entender a mensagem de salvação, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, ele fala sobre a loucura da mensagem da cruz.
Para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É estranho então, muito estranho, e vale essa reflexão, como algumas pessoas que tiveram seus corações transformados ou aparentam que tiveram seus corações transformados, não se deleitam e nem amam essa palavra. Não buscam ouvir a voz de Deus, ser orientados por ela. Ter essa palavra no coração, como Moisés orienta e exorta o povo de Israel lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, quando ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus quer que essa palavra, irmão, semana após semana, nós ouvimos a voz de Deus. E será que essa palavra tem encontrado guarida em nosso coração? Porque o nosso coração é alvo, semana após semana, dessa palavra, e essa palavra precisa transformar a nossa história, a nossa vida. Em outras palavras, nós não podemos ficar do mesmo jeito. Não dá para ser o mesmo Diego, não dá para ser a mesma pessoa, não dá para ser o mesmo ouvinte todos os dias. Precisa haver alguma mudança, precisa haver transformação na nossa vida, mais fé, mais confiança, mais fortalecimento, mais engajamento na obra de Deus, mais compromisso, mais serviço, mais ousadia. O que mais nós precisamos ter para revelar que essa palavra realmente tem transformado a nossa história? Eu já citei o salmista no Salmo 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas é a palavra de Deus que restaura a alma, que transforma. Tiago, no capítulo de número 2 da sua carta, ele vai dizer: ó, crê você que Deus é um só, você faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. E nós sabemos que demônio não entra no céu. Então não é só uma questão de crer. É ter sido alvo da palavra de Deus e ter a vida transformada. Quando Jesus pregou um sermão duro de se ouvir, pelo menos para os judeus, e aí muitos não entenderam, porque Jesus falou: olha, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem comunhão comigo. E aí quando ele termina de pregar esse sermão, em João capítulo de número 6, muitas pessoas começam a ir embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não querem ir embora também, não? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É essa palavra, irmão, que Deus enviou ao nosso coração para transformar a nossa vida. Que sem ela não há fé, sem ela não há vida transformada, não há coração transformado. Eu estava em casa um dia, já no meu processo de conversão. Minha conversão não foi da noite para o dia. E aí de repente eu recebi uma visita e o irmão falou assim: olha, eu tinha vindo aqui conversar com seu pai, mas não é com seu pai que eu quero conversar com você. E ali a ideia começou a ser trocada e Deus começou a agir e me cercar mais ainda. Me cercou pela família da Karine, me cercou por uma célula, e assim Deus foi colocando a sua palavra, levando a sua palavra até o meu coração. E eu sei que meu coração não teria sido aberto se não fosse pela ação da palavra de Deus. E aí, olhando para esse texto, Jesus não tem preferência. Imagina um solo duro. Jesus lança a semente lá também. O semeador aqui nesse texto é Jesus, que veio semeando a palavra. Podemos ser nós também como seus discípulos, mas não é essa aplicação que eu quero fazer nessa noite. Jesus é aquele que semeia a palavra, é aquele que desce do céu e é a voz de Deus, e a palavra de Deus para o nosso coração. E ele semeia essa palavra em coração naqueles que não querem ouvir, que são o solo duro, aquele de mente fechada, mas ele semeia a palavra naqueles corações que estão preocupados com tantos problemas, saúde, enfermidade, situações familiares. E existem algumas pessoas que ficam mais atentas aos problemas
do que a vontade de Deus para si mesmas, mas Jesus semeia a palavra nesses corações. Jesus semeia a palavra naqueles corações que muitas vezes nós falamos assim, não falar de Jesus para ele não, aquelas pessoas que estão com os espinhos, e no texto os espinhos são os prazeres da carne, uma pessoa que não quer viver orientada pela palavra de Deus, mas que ela quer alimentar os seus desejos carnais, ela quer viver no pecado, mas Jesus vai e leva essa palavra, e aí você percebe a graça, você percebe a paciência de Deus, você percebe a misericórdia de Deus, que no momento ele lança a palavra, ele não quer lançar a palavra dele somente nos corações que estão prontos para receber, nos corações desejosos para receber a sua palavra, mas ele quer lançar a sua palavra em todos os corações, porque Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus quer que todos cheguem ao pleno arrependimento, até mesmo aqueles que têm a sua cabeça fechada para o Evangelho e não querem ouvir. Para nós que evangelizamos e discipulamos, precisamos ter isso em mente. Existem aqueles que vão ouvir, existem aqueles que vão receber a palavra com alegria, mas logo caem nas preocupações, nas angústias da vida, ou logo caem nos prazeres e esquecem que devem ter a palavra de Deus como prioridade. Mas nós precisamos lembrar que é a vontade de Jesus em semear a sua palavra, e ele semeou a sua palavra independente de como está o coração de cada pessoa. Eu não sei como o seu coração está, se o seu coração está cheio de preocupações. Jesus tem uma palavra para o seu coração cheio de preocupações. Eu não sei se o seu coração está ali lutando contra os espinhos, sufocado pelos prazeres, pelos desejos da carne. Jesus tem uma palavra para o seu coração também, porque Ele quer o seu coração transformado, porque Ele escolheu o seu coração como alvo da palavra dEle, porque só a palavra de Deus pode transformar a sua vida. Irmãos, em segundo lugar, um coração transformado, além de ter sido alvo pela palavra de Deus, da palavra de Deus, um coração transformado por Jesus, ele entendeu e priorizou a palavra. O Evangelho, o cristianismo, não é uma religião em que as pessoas seguem apenas por emoção. Na verdade, não seguem por emoção. Existem programações eclesiásticas dos nossos dias e que tentam trabalhar e mexer com as emoções das pessoas. E as pessoas levantam a mão, as pessoas são batizadas porque choraram, porque o cabelo do braço arrepiou, mas não é isso que mantém alguém no caminho do Evangelho, porque você percebe que muitas pessoas que em tempos passados choraram, derramaram lágrimas, dizendo que Deus falou aos seus corações, que sentiram o Espírito Santo de Deus, estão longe do Senhor, porque não entenderam verdadeiramente qual era a mensagem do Evangelho, porque não entenderam e não priorizaram a palavra de Deus em suas vidas. Jesus fala em determinado lugar, olha, não permitam que o coração de vocês fique sobrecarregado com as preocupações desta vida. Vigiem para que isso não aconteça. Nós precisamos dar espaço na nossa mente, não apenas no nosso coração, para compreendermos a vontade de Deus, compreendermos a palavra de Deus. Existem muitos cristãos dos nossos dias que não querem estudar a palavra. Nós nos acostumamos com as manchetes. A gente sabe de muita coisa, mas muito rasinho. No passado, muitas pessoas conheciam poucas coisas, mas de forma profunda. Hoje em dia, as pessoas, por causa das manchetes, a gente se contenta só com as manchetes, a gente só lê as manchetes, e você acha que isso também vale para a Bíblia, e aí você só lê o título, aqueles títulos em negritos que vêm, ou você só lê um versículo da Bíblia, e você não se depara para estudar, para ver o contexto, para perguntar ao texto bíblico, a Deus, o que isso fala ao seu coração, o que você pode aprender e aplicar. Quando Jesus terminou de pregar o sermão da montanha, as pessoas estavam maravilhadas porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas. E Jesus termina o seu sermão dizendo assim, olha, sejam como pessoas prudentes, que constroem a casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha significa ouvir e praticar. Mas para você praticar, você precisa compreender, precisa entender. Então aquele solo duro, que é a mente fechada, aquele que não quis ouvir, Satanás aproveita a oportunidade e rouba a semente. A Bíblia nos ensina que Satanás cegou o entendimento de muitos para que essas pessoas não creiam em Deus.
porque essas pessoas não querem ouvir. Quando Jesus diz que aos discípulos havia sido dada a condição de entender, como mostra o verso 11, verso 12, mas aos outros não tinha sido dada a condição de entender. O verso de número 12 nos ajuda a compreender um pouco, porque ele diz: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está ensinando? Aquelas pessoas que estão desejosas de aprender de Deus, quanto mais ela busca, mais ela vai conhecer. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, você pode não entender. Ah, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas não entendo nada. Eu vou dizer, continua lendo. Continua pedindo a Deus a orientação. Continua pedindo orientação a outras pessoas. Leia livros sobre isso, comentários bíblicos sobre o texto que você quer aprender. Pergunte a alguém que já conheça. Você vai aumentar em conhecimento. Você vai aumentar em entendimento. Mas aquelas pessoas que leem dizem assim: ah, não quero saber disso não, isso é para o pastor, isso é para o presbítero, isso aí é para o outro, eu não quero aprender, não quero entender essas coisas não. E até usa, se eu não me engano, Deuteronômio 29, né? Alguém lembra aí da referência, agora fugiu, né? 29, é essa? Né? As coisas reveladas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem a Deus. Aí algumas pessoas usam esse texto para dizer assim: não, isso aqui eu não entendo da Bíblia, então é oculto, então isso pertence a Deus, eu não preciso conhecer isso aí. Tudo que está aqui foi revelado. É isso aqui que nós precisamos entender. Você não vai ficar imaginando coisas que não tem aqui, mas o que está na Bíblia é para você estudar e entender. Jesus está dizendo então, aquele que se dispõe a estudar, aquele que se dispõe a aprender, aquele que se dispõe a ouvir a mensagem do Evangelho, esse vai aprender cada vez mais, mas aquele que se coloca relutante, arrogante, dizendo: eu já sei de tudo, não preciso ouvir, não preciso aprender com Deus, não preciso aprender de Deus, esse, até o que acha que sabe, vai ser tirado. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu já li a Bíblia toda, já sei, conheço todos os textos que o pastor vai pregar lá domingo na igreja, até dos estudos bíblicos, então não preciso ir todo domingo na igreja, né? Eu não preciso estar ali estudando todo o tempo. E eu já vi pessoas com esse discurso se afastarem do Evangelho, se afastarem da igreja, se afastarem da importância da comunhão do corpo de Cristo e viverem um cristianismo apenas aqui, mas não vive um cristianismo aqui, nas mãos, não vive um cristianismo no coração, não vive um cristianismo nos pés, na prática do dia a dia. Então vigie para que o seu entendimento do cristianismo não seja apenas teórico, porque quando você verdadeiramente entende o que é ser cristão, você prioriza a palavra de Deus. E tantos que não priorizaram outras coisas. Jesus está dizendo que existem aqueles que, mesmo recebendo a palavra, priorizam os prazeres da carne. O que você tem priorizado? Será que você tem priorizado a palavra de Deus na sua vida? E eu poderia citar aqui as reuniões de segunda-feira para os adolescentes, terça-feira para os demais irmãos, as células, o estudo bíblico quinta-feira, as reuniões dos ministérios, momentos em que nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Mas priorizar a palavra de Deus vai além disso. É o momento que você tira com Deus na sua casa, no seu canto, para ouvir Deus. Para pedir a Ele: Senhor, fale ao meu coração. Então Jesus tem o seu Espírito Santo, que Ele deixou e enviou até nós para que nos ensinasse todas as coisas. Quando nós entendemos e nos atentamos e queremos ouvir e priorizar a palavra de Deus na nossa vida, nós experimentamos frutos, transformações. Quantas coisas nós queremos, quanto desejo nós temos no nosso coração, até em relação à nossa vida espiritual, tirando questões materiais, na nossa vida espiritual. Mas essas transformações não vão acontecer se nós não priorizarmos a palavra de Deus, irmãos. Nós vivemos uma geração em que as pessoas conhecem muito, conhecem alguma coisa, mas as pessoas têm dificuldade de priorizar e de mergulhar
de se aprofundar na palavra de Deus. Certa vez, essa história eu já ouvi, verídica de quem ouvi. Eu nunca tive coragem de fazer isso não, mas o pastor chegou na igreja, domingo de manhã, e aí falou para a igreja assim: irmãos, olha, nós vamos acabar com o estudo bíblico, quinta-feira, tá bom? Então, quinta-feira, não tem mais estudo bíblico na igreja. Aí os irmãos começaram: como é que pode? Os irmãos começaram: pastor, começou aquele burburinho na igreja, né? Os irmãos reclamando: pastor, vai acabar. Aí ele fez: olha, vocês estão discutindo, quem é que concorda que tem que manter o estudo bíblico quinta-feira? Aí a maioria, todo mundo levantou as mãos. Aí o pastor virou assim: hipócritas! Por que vocês não vêm? Essa é uma história real que aconteceu numa igreja do nosso presbitério. Mas pode ser que muitos de nós vistamos essa carapuça hoje, né? Mas é uma realidade. As pessoas querem transformação, querem experimentar poder de Deus, querem ouvir Deus falando no ouvido claramente, querem ter a certeza da direção de Deus para as suas vidas, mas não querem estudar a palavra. É algo que nós priorizamos com a liderança da igreja, pelo menos. A liderança da igreja, nós convocamos a liderança da igreja e tratamos como que uma exigência, ou como um compromisso, que a liderança da igreja seja participante da escola bíblica dominical. A liderança da igreja tem que ser exemplo. Então se canta aqui na frente, se participa do coral, de qualquer ministério da igreja, se está à frente na liderança da igreja, tem que estar na escola dominical. Tem que estudar a palavra. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Muitos cristãos vazios, por que a gente não experimenta transformação de vidas mais e mais? Porque é pouco. Se a seara é grande, os campos estão prontos para a ceifa. Talvez porque a gente precisa se dedicar mais à palavra de Deus. Mas veja como Deus nos ama. Porque mesmo tendo nós toda essa disposição muitas vezes para rejeitar essa palavra, Ele envia essa palavra ao nosso coração. Ele nos dá entendimento. O entendimento que nós temos da palavra não vem de nós mesmos. Vem de Deus. A compreensão, assim como Jesus explicou a parábola para os discípulos, e hoje ela está registrada para nós, assim Deus vai nos ensinando a sua vontade. Jamais pensemos que é pela nossa inteligência, por curso que nós fizemos, teologia e mestrado e não sei mais o que, faculdade, universitário, que nós entendemos isso. Doutores incrédulos. Stephen Hawking, se eu não me engano, um grande físico, incrédulo, inteligentíssimo, mas não conseguia, entendia mistérios do universo, mas não entendia João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não conseguiu entender isso. Você pode entender de filosofia, você pode entender do seu trabalho, você pode entender da matéria que você leciona na escola, você pode entender de muitas coisas, mas se você não entendeu o Evangelho, de nada valeu. E aí, algo interessante a observar aqui também, na interpretação que os teólogos fazem desse texto, é que o cristianismo não é algo que você interpreta e compreende estando fora dele. Houve um debate durante a história do cristianismo. O que vem primeiro? A razão ou a fé? Eu entendo para então crer, ou eu creio para depois entender? Tem gente que ficou pensando nesse negócio. O que viria primeiro? Algumas pessoas querem entender. Já reparou aquela pessoa que pega assim, rapaz, mas isso aqui não dá para entender isso aqui, então não tem como eu crer nisso.
Jesus disse, olha, para os discípulos é dado o entendimento do reino dos céus. Para quem não é discípulo, não é dado o entendimento do reino dos céus. É necessário que você seja discípulo de Jesus para você entender a loucura do Evangelho. É necessário que você se renda primeiro em fé a Jesus Cristo como seu Salvador, para que então todos esses mistérios sejam descortinados diante dos seus olhos. E aquilo que antes era completamente difícil de entender, você chega à conclusão, como eu não pensei nisso antes, como eu não entendi isso antes, como eu não me rendi a essa mensagem antes. Porque você creu. E depois você entendeu. Por isso, antes de pregar, a gente precisa orar. Porque se o Espírito Santo não der o dom da fé para o outro entender, ele jamais vai compreender. Não basta pregar, a gente pode ter técnica. 4 leis espirituais, evangelismo explosivo, mensagem de um jeito, mensagem de outro jeito, estudo bíblico, entregar folheto, pregação com caixa de som na praça. Pode fazer de tudo. Se o Espírito Santo não agir, não der o entendimento, nada acontece. Como Deus é gracioso, Ele nos deu o seu Espírito para que a gente entendesse a sua palavra. E assim Ele faz, assim Ele continua fazendo. Ele fez no passado, o Espírito Santo leva Filipe, o diácono da igreja, ao meio de um caminho, num deserto, a encontrar com um homem só. E aquele homem estava lendo um texto. E aí Filipe vai e explica a palavra para ele. O homem pergunta, como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Filipe explica o Evangelho, explica Jesus. E aquele eunuco, ele entende, ele compreende, porque o Espírito Santo agiu na vida dele. Ele foi um missionário para a África. Quando você entende a mensagem do Evangelho, você precisa priorizar essa mensagem. O que você tem priorizado na sua vida? Nós vivemos um tempo em que as pessoas transformam seus corpos em Deus, porque tem que viver na academia. Existem pessoas que transformam o seu lazer num Deus, porque afinal de contas eu trabalho 6 dias por semana e só tenho esse dia para descansar. Eu sou filho de Deus e mereço um descansinho, mereço curtir. E aí troca a palavra de Deus pelo lazer. Eu quero dizer para você que quando você estiver em apuros, não vai ser o lazer que vai te socorrer. É a palavra de Deus que vai te socorrer. Então o que você tem priorizado? Porque Deus mirou o seu coração e enviou para você a palavra dele, cheia de graça, cheia de amor, cheia de misericórdia, de entendimento, para transformar a sua vida, mudar a sua história. E muitos cristãos dos nossos dias pegam essa palavra como um coração endurecido, como um coração cheio de espinhos, como um coração cheio de pedra e joga fora. Não deve ser assim conosco. Versículo de número 15, a parte B, a parte primeira eu já li, mas eu vou ler a parte B, ele diz, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Sabe o que acontece quando nós entendemos e priorizamos a palavra de Deus? Existem frutos. E fruto é a expressão de uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei, porque alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus faz a vontade de Deus. Alguém que pôde compreender as verdades espirituais, porque foi pelo Espírito Santo de Deus. Se você ler 1 Coríntios, capítulo de número 2, na altura do versículo de número 11 ao 13, você vai ver lá que as coisas que são espirituais, um homem natural não pode conhecer as coisas que são de Deus. Somente o Espírito Santo conhece, somente o Espírito Santo pode comunicar ao nosso espírito o ensinamento de Deus. E a homem espiritual então pode compreender quando lhe é dada
o ensino, a instrução pelo próprio Espírito. E aí é o Espírito Santo que vai frutificar em nossa vida, que vai fazer com que as nossas mãos sejam as mãos de Cristo, as nossas palavras sejam as próprias palavras de Deus, fazer com que os nossos pés caminhem, sejam guiados nos passos do Evangelho, vivendo a vontade do Senhor. O fruto que permanece quando estamos ligados a Jesus, ele diz isso e ensina isso em Mateus, em João, capítulo de número 15, verso de número 5. Quando ele diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É quando você fica ligado em Jesus. O seu coração foi realmente transformado por Jesus? O seu coração foi transformado por Ele a ponto de não apenas você priorizar a palavra de Deus, mas você demonstrar os frutos. Se para que você demonstre e revele os seus frutos, que vem do Espírito Santo de Deus, dependa de alguém, como nós meditamos hoje pela manhã, que a rejeição faz parte, se você quer medir o seu serviço, se você quer medir a sua vida cristã, com base naquilo que as pessoas disseram, ou falaram, ou fizeram a você, seu coração não foi verdadeiramente transformado. Que nós demonstremos uma vida de santidade, uma vida guiada pelo Espírito, porque esse é o fruto. O fruto de alguém que parece cada vez mais com Jesus Cristo, o Salvador. E os frutos na nossa vida, eles vão se manifestar onde? Na nossa família, dentro do nosso lar. Eles vão se manifestar no nosso trabalho, eles vão se manifestar com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos amigos, vão se manifestar na igreja. E aí o mundo é alcançado. Nas parábolas seguintes de Mateus 13, Jesus vai ensinar que o campo é o mundo. E a semente é lançada, mas também vem o joio. O campo é o mundo. E é nesse mundo que nós frutificamos e revelamos que verdadeiramente nosso coração foi transformado pelo Senhor. Que nós revelemos isso. Jesus, ele diz, no verso 19, a todos que ouvem a palavra do reino. O objetivo do reino de Deus, irmãos, é que nós estejamos frutificando. Para que você seja alguém mais parecido com Jesus a cada dia. Pergunte se algumas pessoas dizem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver eu beber, ingerir bebida alcoólica. Conta a história de que um pastor americano foi pregar lá na Europa, para participar de uma conferência lá na Europa. E aí, chegando lá na Europa, ele ficou escandalizado, o pastor americano, porque ele viu naquele lugar lá na Europa que todos os pastores, a maioria dos pastores estavam bebendo chopp, cerveja. E ele ficou tão escandalizado com aquilo que o charuto dele caiu da boca dele. Existem questões culturais, mas existem aquilo que escandaliza o próximo. Eu não posso dizer que beber é pecado, mas a partir do momento que você bebeu e alguém viu e sabe que você é crente, você já pecou. Não era pecado, mas passou a ser pecado. Porque a fé, Romanos 14, a fé que eu tenho que ter para mim mesmo. Não é para escandalizar ninguém. No passado, até a igreja presbiteriana, ou outras igrejas, recebiam pessoas que tinham o vício do cigarro, mas lutando contra, para parar isso. Talvez os mais antigos aqui conheçam pessoas assim. Mas a vida cristã, guiada pela palavra de Deus, que frutifica, é uma vida que precisa cada vez mais parecer com Jesus. Jesus bebia vinho. Vinho pode, cerveja não? Não é isso. É o escandalizar o outro. É o perigo da embriaguez, o perigo do escandalizar. Que a nossa vida, guiada pela palavra de Deus, o nosso coração transformado, cada vez mais pareça com Jesus. Hoje pela manhã, na classe com os oficiais da igreja, com os irmãos que estão se preparando para o oficialato, para a eleição, nós estudamos sobre o servir.
Um coração guiado pela palavra de Deus, um coração transformado pela palavra de Deus, ele vai servir. Ele está disposto a olhar para o outro e não pensar apenas em si mesmo. Ah, não tem nada a ver, os outros que fiquem lá com a fé deles para lá, eu com a minha fé, com o meu entendimento. Não, não é isso. Eu, como discípulo de Jesus, com um coração transformado, preciso pensar em como estou frutificando, onde estou frutificando, como estou dando frutos. Quando existe a pregação, quando existe a palavra de Deus no nosso coração, quando nós entendemos, quando nós priorizamos a palavra, frutos acontecem, frutos vêm, irmãos. Nós esperamos avivamento. Talvez você queira um avivamento na sua vida. Você já experimentou um avivamento na sua vida? Às vezes nós pensamos em avivamento a nível do Brasil, né? Conversões e mais conversões, o número de evangélicos crescendo, mas não cresce mudança. A corrupção continua, aumenta. O jeitinho brasileiro já vira marca registrada para cada cidadão quando nasce. Não deve ser assim. Uma vida que foi transformada, que foi alvo, um coração que foi alvo, que foi transformado, que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele vai frutificar, vai fazer a diferença. E é a palavra de Deus que produz esse avivamento na nossa vida. Quer saber se você está experimentando um avivamento? O quanto você tem sede da palavra de Deus. Minha alma anseia teus braços. Meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te encontrar. A gente canta isso, mas a gente tem dificuldade de viver isso. Então que nós olhemos para a palavra de Deus e tenhamos um forte desejo dessa palavra. Porque, irmãos, o inimigo está aí para roubar a palavra do nosso coração, se a gente não prestar muita atenção. Você precisa prestar muita atenção, estudar muita palavra de Deus para ser fortalecida a sua fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você estuda, mais a sua fé. Quanto mais você estuda a palavra, mais a sua fé é fortalecida. Satanás então pode roubar a mensagem do nosso coração se a gente não prestar atenção. A gente pode esquecer. As angústias podem fazer com que a gente abandone a palavra. As preocupações, você está mais ligado nos problemas do que na Bíblia. Você deixa de buscar a presença de Deus, deixa de vir à casa de Deus, deixa de estudar a palavra de Deus porque você está passando por um problema. E não deve ser assim. Pelo contrário, quando as angústias vierem, busque mais a palavra de Deus. Mas nos nossos dias as pessoas dizem, eu tenho isso para resolver, é esse problema que eu tenho para resolver, e a palavra de Deus sempre fica para depois. Jesus é aquele que veio trazer a palavra para nós. Eu quero encerrar dizendo que nós podemos experimentar essa transformação por causa da graça de Deus. Porque nós nem pensávamos em Deus e Deus fez do nosso coração um alvo para a sua palavra. E é isso que muda a nossa história, é isso que nos torna verdadeiramente felizes, quando, além de sermos alvos da palavra, compreendemos a palavra. Fomos chamados então a desfrutar dessa palavra e a experimentar transformação. A palavra de Deus vai reinar. Jesus, ele pregando, certa vez ele diz, olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará um i ou um tio sem que tudo se cumpra. Nada vai cair. Tudo vai se cumprir. Tudo que Deus disse irá se cumprir. Deus tem um grande zelo para cumprir a palavra dele. E é nosso dever como discípulos do Senhor Jesus termos o zelo em relação à palavra de Deus.